Boa noite, agora sim estamos ao vivo em todas as redes. Boa noite para a galera do Insta, boa noite para a galera aqui do YouTube, da Twitch, do Facebook. Muito legal estar com vocês. Boa noite a todos. O pessoal está se conectando com a gente para uma live diferente hoje, né? Horário diferente, lugar diferente, tudo diferente, né? Mas estamos aqui para falar a respeito de jejum nessa noite, tá? É uma das disciplinas espirituais mais conhecidas, porque todo mundo conhece jejum, mas é uma das mais negligenciadas, né? É uma que a gente menos usa e aquela que a gente menos conhece também, né? Tem muita dúvida com relação a isso. A nossa caixa de perguntas está cheia de questões a respeito disso. O primeiro ponto relacionado ao jejum é que ele sempre esteve relacionado à comida. Então, aqui eu já respondo várias perguntas do chat, né? Pode jejum de redes sociais? Vale. Jejum de internet? Vale. Jejum de celular? Vale. Jejum de Netflix? Vale. Se a gente observar a etimologia e a base e a origem da palavra, não. Porque o jejum está relacionado a um elemento básico, talvez o mais elementar dos instintos humanos, que é a fome. Então, você tem a supressão ali da fome, né? É o que tem de mais básico no ser humano, que é a alimentação. É o instinto mais básico de sobrevivência do ser humano, né? Então, a gente tem essa premissa. Então, assim, a gente pode conversar, porque, assim, quando esses textos foram escritos, os clássicos, né? O pessoal já esqueceu o nome, tá aqui, ó. Celebração da Disciplina, do Richard Foster. Depois eu coloco os livros na descrição do vídeo, tá? Para o pessoal. E aí, então, o que nós temos? A supressão dos instintos mais elementares e básicos do ser humano, que é se alimentar. Quando eu deixo de me alimentar, eu estou buscando um controle a respeito da minha carne. Algo que é muito interessante, né? Sim, ao abrir mão e dominar, né, ter domínio com relação ao meu corpo, de tal forma a ficar sem me alimentar por um determinado período de tempo, eu estou controlando o meu corpo, né? Então, a partir dessa premissa elementar e básica, né, controlar o próprio corpo, dizer para o corpo, não, eu controlo você e não é você que me controla. Então, a partir desse elemento, a partir desse ponto, eu estaria apto a controlar outras coisas. Então, assim, a partir do momento que eu assumo o controle e falo, não, eu consigo jejuar, eu consigo deixar de me alimentar se for essa a minha vontade. Eu abro mão da refeição e, a partir daí, eu fortaleço o meu espírito no sentido de que eu começo a ter domínio próprio. Ou seja, se eu consigo controlar o instinto mais básico do ser humano, eu consigo também controlar outros instintos que são complicados do ser humano. Por exemplo, coisas que me fazem pecar. Então, essa é a base, a premissa básica da introdução relacionado a jejum, né? Então, nós temos que pensar nisso. O jejum sempre está relacionado a alimento, a supressão parcial ou total de alimentos, tá? Ou de líquidos também, tá? Nós vamos ver na Bíblia, tem alguns elementos aqui que podem nos ajudar a compreender isso. Então, você tem abstinência de alimentos sólidos e líquidos também, né? Sucos, refrigerantes e tudo mais, café e tal. Mas, assim, não de água, né? De água, porque o ser humano não consegue ficar muito tempo sem água, né? Então, em alguns casos específicos, vamos ver, a Bíblia tem alguns casos que são sobrenaturais, aí não tem a ver com a fisiologia natural do ser humano, mas existem casos específicos em que as pessoas ficaram 40 dias, né, sem alimento e sem água.
né? Então, assim, só que aí não é algo humano, né? É algo sobrenatural, direcionado e tudo mais. O ser humano tem capacidade de permanecer ali uns 3 dias sem água e depois disso já fica complicado. Então, essa é a introdução, a base, né? Então, assim, quais são os elementos, a base bíblica para falar a respeito de jejum? Então, nós temos Lucas capítulo 4, versículo 1, que é quando Jesus, né, vai ao deserto e a palavra de Deus diz que onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Então, 40 dias sem o alimento, né? Moisés, aí é algo mais aí que os elementos sobrenaturais que a gente fala de Elias e de Moisés. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Êxodo capítulo 34, versículo 28, tá? Então aqui, com certeza, é uma atmosfera de glória tamanha que não foi necessário, porque a palavra é muito explícita aqui, sem beber água, né? Então, essas são referências com relação ao jejum de 40 dias. Não por acaso, a nossa série de devocionais tem o nome 40 dias, porque o número 40 ele é muito emblemático na palavra de Deus, não é nada cabalístico, né? Longe disso, mas a gente tem os jejuns de 40 dias, nós temos o dilúvio que teve 40 dias, temos várias referências a algo acontecendo depois de 40 dias, né? Então, assim, podia ser 30, podia ser 60, podia ser 100, mas nós escolhemos o 40 porque é um número muito recorrente relacionado à transformação de vidas, né? Jesus jejuou, esse foi tentado, né? Logo depois de receber a promessa do Senhor, ter uma experiência maravilhosa com o Senhor, vai ser tentado por Satanás por 40 dias e 40 noites, né? Então, nós temos essa... É por isso que a gente escolheu, né, o nome da série e os devocionais 40 dias, né, com os Vingadores, Star Wars, Liga, Games, Gotham e o próximo Terra-média, né? Logo, logo a gente tem novidades com relação a 40 dias na Terra-média. E os 60 dias no mundo das séries, tá? O Endrigo ali já colocou ali hashtag, já teve Once Upon a Time, já teve 40 dias com X-Men. Semana que vem o Nathan falou alguma coisa ali sobre Manifest, né? Nós vamos falar sobre Manifest semana que vem, na próxima live. Teremos uma live a respeito da série Manifest, que é já uma série antiga, mas que foi para Netflix, né? Literalmente salvaram a série da extinção, né? Ele ia terminar antes do fim, na terceira temporada, e vai ter uma outra temporada agora, produzida pela Netflix. Literalmente, os fãs salvaram a série. Então, a gente vai falar sobre ela na semana que vem. Eu não ia fazer sozinho, porque tem o Príncipe Encantado de Once Upon a Time, é o protagonista da série. Então, a May tem que estar junto para falar, porque tem um pezinho em Once Upon a Time também. A segunda questão, então, a primeira questão que o pessoal fez no chat é muito recorrente com relação a se eu posso fazer jejum de outras coisas. Aí eu não diria que isso é jejum, tá? Você abrir mão por um tempo de redes sociais, além de fazer bem para você, faz bem para nossa psique, né? Para o nosso emocional, para nossa sanidade, se afastar um pouco disso, né? Então, nem é um jejum quando isso é algo que faz bem para você, né? Mas eu diria que pode ser um propósito que você faça com Deus, né? De repente, de passar com relação a um tempo fora, sem celular, sem redes sociais. Não diria que isso é um jejum no sentido bíblico da palavra. Todas as vezes ele esteve relacionado com a comida, seja parcial, como a gente vai ver, o jejum de Daniel, seja total, esses que a gente acabou de ler aqui, os exemplos de Jesus, Moisés e tudo mais.